marido não sente mais atração por mim. Não me quer. Será que tá acontecendo? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Conversas íntimas exigem um lugar íntimo. Bem-vindo a um banheiro feminino. Olá, eu sou a Mônica Romeiro. Tô muito feliz de ter você aqui comigo. Mesmo quando a gente vai falar sobre falta de libido do maridão. Meu marido não tem mais atração por mim, meu marido não me procura, ele não quer mais, ele não me quer, meus filhos nasceram e meu casamento acabou, o que eu faço? São queixas que eu vejo diariamente no canal. Tem muita mensagem, muito e-mail, muita história contando sobre essa infelicidade que acaba acontecendo no casamento mais de uma vez. E principalmente quando a gente está falando em libido masculina. Porque o que a gente ouve por aí? Homem gosta muito mais do que mulher. Ah, porque o homem quer muito mais que a mulher. Porque o homem tem muito mais virilidade que a mulher. Porque a mulher é quem foge do sexo. O homem quer toda hora. E aí a gente começa a achar que só o nosso casamento que tá errado, né? Só na minha casa que é diferente, mas como é que eu vou contar pra alguém? É vergonha. Vão julgar meu marido, vão me julgar. Ou vão me achar uma tarada, ou vão achar meu marido um frouxo. Eu não consigo nem conversar sobre isso. Só que existem algumas hipóteses do que pode estar acontecendo e a gente vai precisar conversar sobre elas para poder tentar ajudar a vocês enfrentarem esse momento. Primeira parte que eu acho que é mais importante é a gente abrir a nossa escuta sem julgamentos, com respeito, e pedir para que essa regra seja respeitada dentro do diálogo do casal. Então, o que a gente vai fazer é, se você decidiu por conversar sobre isso com seu parceiro, que é um dos caminhos principais para o sucesso, vocês vão combinar. Olha, eu vou falar para você quais são minhas dores e eu vou escutar quando você falar das suas, eu não vou te julgar. E juntos a gente vai chegar numa solução. Porque se alguém começa a falar alguma coisa e o outro faz assim, ó, acabou a conversa por ali. A gente não pode desdenhar da dor do outro, ela existe. E tem uma coisa muito importante, e eu demorei para perceber isso também, quando a gente coloca muito a nossa autoestima na visão do outro, ao invés de olhar na nossa visão. O que você olha no espelho te agrada ou você quer a aprovação do outro? Tem pessoas que não conseguem lidar sem ter a aprovação do outro. E tá tudo bem, é uma característica. Mas antes de qualquer coisa, você precisa gostar do que você vê. Você precisa saber que você é um mulherão, que você é poderosa, que você consegue fazer muita coisa, que você conquista muita coisa, que você é batalhadora, que você vai atrás, que é um privilégio ter você. Entenda isso e a gente vai agora começar a falar quais são os problemas principais, obviamente, né? Não dá pra gente falar de todos. E quem sabe você... Olha o meu cabelo, que lindo. Quem sabe você identifica um deles dentro do seu relacionamento e possa ajudar vocês a passarem por isso. O primeiro, que eu acho que é o primeiro a ser explorado, é sobre a testosterona. Você sabia que homens também têm queda de testosterona, podendo ter menos do que a mulher? E a mulher também tem um pouquinho, tá? A libido da mulher está muito ligada à quantidade de testosterona. Só que tem homens que têm uma queda tão intensa que eles praticamente perdem qualquer libido. Não é problema de ereção, tá? Eles continuam tendo ereção, mas eles não sentem mais vontade de transar. E qual que é a solução disso? A solução é jogar o preconceito para debaixo do tapete, de preferência para fora de casa, e procurar um médico, um urologista, pode ser um endocrinologista, um clínico geral e pedir um exame hormonal. E se der problema de baixa testosterona, tem solução? E é simplíssima, tem sim. Só manipular um remedinho, vai passar aqui, geralmente, tá? Tem outras formas também. E pronto, regulou. Acabou. Tem alguma consequência disso, né? Tem efeito colateral? Às vezes o homem vai ficar um pouquinho mais careca. Mas qual o problema, né? Se a gente tem um amão com a gente também, não é isso que vai interferir. Se você tá pegada a cabelo, tem gente que não é. E tá tudo bem. Então essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é... O que ele está passando? Será que ele está passando por alguns problemas no trabalho, por estresse, perdeu alguém, está nervoso? Agora com esse tempo que ficou um monte de gente trancada dentro de casa por mais de 1 ano e meio. Tem homens surtando sim, viu? Tem homens com burnout, homens e mulheres, tá? Porque como eu tô falando dos parceiros, tô fazendo um olhar só para eles, mas todos esses problemas as mulheres também podem ter, tá bom? E você tem o direito de tê-las. E pode estar com burnout, pode estar estressado, medo, preocupado, ansioso.
E assim como isso interfere no humor, interfere também na libido. E nesses casos, a gente vai talvez precisar de uma ajuda de um psicólogo para poder lidar com tudo isso, organizar as cabeças, né? Deixar as cabeças literalmente, eu ia falar cabeça, mas as cabeças, organizar para colocar tudo em pleno funcionamento, aleluia. Um outro problema também que pode acontecer é vício em pornografia. Eu jamais imaginei que eu ia falar sobre isso num vídeo no Almanaque dos Pais, que é agora proibido para menores, mas sim, você sabia que o vício em pornografia faz o homem não sentir atração pela relação em si? Ele prefere se masturbar imaginando do que realmente fazendo. Porque aquilo que a gente vê na pornografia, sabe que não é verdade, não é nosso dia a dia, não é assim que acontece. A gente pode ter fantasias, pode ter uma vida super ativa e demais, mas a gente sabe que não é bem como nos filmes. E esse vício em pornografia pode atrapalhar demais a libido masculina, também feminina, inclusive de adolescentes, tá? Tem muito adolescente que tá atrasando, não só adolescente, mas já adulto, né? Que prefere não ter relação com um parceiro ou com uma parceira, porque prefere ficar nos vídeos X da vida, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado. O vício em pornografia também é prejudicial, também traz danos para nossa saúde, para o nosso relacionamento. E será que ele parou para pensar nisso? Será que ele se tocou disso? A gente está agora no Setembro Amarelo, que a gente fala sobre saúde mental, mas também tem como é que eu posso falar isso? Seria o NoFap September, que é quando o homem não se masturba. Seria um mês sem masturbar, quem sabe você pede para ele aproveitar que está nesse mês de setembro e tentar fazer isso. Não pelo problema de se masturbar, mas para poder se livrar um pouquinho desse vício de pornografia, se diminuir, né? Então, não acho ruim, não acho que seja um problema, mas o excesso em qualquer coisa não é legal. Tá? Então você pode conversar com ele sobre isso e de repente quando ele quiser ver ele te convide para vocês verem juntos, de repente, se você topa, tá? Mas esse é um dos problemas também que tem causado bastante diminuição de libido masculina quando a gente está falando em relacionamento a dois. Outro problema, sabe quando, como é que eu posso explicar para você? Sabe quando uma pessoa idealiza uma mulher, como depois que a gente vira mãe principalmente, como a mãe dele, como sagrada, como limpa, como um anjo do céu, como santificada, e aí ele começa a achar que você tem que ser tão respeitada, mas tão respeitada, que você não serve pro sexo, porque sexo é sujo. Isso na verdade é uma distorção, tá bom? Uma distorção, ele pode nem perceber que ele tá pensando isso. Às vezes te enxerga tanto assim, como mãe, como a pessoa que cuida dos filhos, como a esposa sagrada, que acha que sexo não é adequado para você, é desrespeitoso. Ele não vai estar sendo legal com você se ele estiver realizando fantasias ou tendo um sexo mais selvagem. E então, de vez em quando ali faz um papai e mamãe só para acalmar um pouco os nervos, né? E às vezes nem é papai e mamãe, às vezes é só um ladinho, às vezes é só uma relação fria, sem aquele calor todo que tinha no começo do relacionamento. Nossa, como isso acontece? Muitos homens têm sim essa distorção da imagem da mulher, tá? Eles acreditam que a mulher que está em casa, ela não pode ser objetificada por ele. Ele não pode ser desejada, seria desrespeitoso com a família, com os filhos. E isso talvez precise de um psicólogo ou um terapeuta de casal para ajudar a tirar, descobrir de onde que vem essa idealização dele e como que ele faz para se livrar dela. Porque já imaginou aquela mulher fodástica que ele tem em casa também ser o objeto dele? É muito legal! Você está juntando tudo, a amizade, o respeito, o amor com o sexo, que é completamente saudável no relacionamento. Então, você pode conversar com seu parceiro e de repente descobrir que ele está te vendo sem intenção nenhuma, sem maldade, mas te vendo como uma mulher de respeito e não quer te desrespeitar, porque pode considerar sexo uma coisa suja, o que não é, tá bom? Então, essa seria mais uma hipótese. E além de tudo isso, a gente também não pode esquecer do nosso papel, né? Porque a gente pega um pouquinho de asco de um cara que é arrogante, de um cara que é grosseiro, de um cara que sobrecarrega a gente, que não valoriza. E será que a gente não tá fazendo mesmo? Horrível, né? A gente olhar pra gente na frente de um espelho e despir de todas aquelas coisas, imagens que a gente quer ter sobre a gente para ver uma imagem verdadeira. É difícil, mas a gente tem que ver também o nosso papel. Às vezes a gente tá sendo picuinha demais, chata demais, e a gente também não tá investindo no relacionamento. Eu costumo falar pro meu marido que eu e ele, a gente negligencia muito nós dois. Porque tudo que a gente faz com as crianças. A gente viaja com as crianças, sai pra jantar com as crianças. A gente não faz coisa nós dois.
Nem mesmo aqui em casa. A gente poderia fazer um jantar só para nós dois. Só que a gente acaba fazendo tudo com as crianças. E eu tava comentando para ele que tá faltando a gente se olhar como um casal e esquecer um pouco dos filhos, sabe? Investir um pouco na gente, conversar coisas leves, sem ser das crianças, escola, tarefa, rotina. Conversar coisa leve, assunto que a gente gosta, sei lá. Eu falei pra ele que eu tô louca pra normalidade, voltar e ir pra show de stand-up, de repente poder pegar um restaurante, um barzinho, um boteco com ele, nunca mais for no boteco. E você acha que é por causa do boteco? Não, é por causa de nós dois. Eu tenho saudade da gente sem criança. Eu tenho saudade da gente sem filho. Que era só nós dois sem horário. Era só nós dois e nossas vontades, do jeito que a gente queria. E hoje a gente não tem mais isso. Eu não tenho isso há mais de 10 anos. O Lucas tá com 10, a Lara tá com 9. E eu ainda não tenho isso. O ano passado a gente ia viajar para comemorar 10 anos de casados. E por conta da pandemia, não rolou. Aí a gente falou, então a gente passa um final de semana num lugar legal. Não rolou também. Então a gente se negligencia. Mas ao mesmo tempo, eu e ele a gente conversa muito, sabe? A gente conversa sobre a gente conversa sobre o nosso relacionamento, sobre como a gente tá se sentindo. Sim, tem época que eu acho que ele tem que me namorar mais. E eu falo isso pra ele, e aí ele se toca, nossa, realmente não tô prestando atenção nisso, eu tô tão focado no trabalho. Essa época agora que teve de mudança de casa mexeu muito com o nosso relacionamento. Inclusive eu fui conversar com ele porque eu achei que a gente tava se destratando. E entenda que aqui em casa o destratar não é ofender, não é gritar, a gente não faz isso. Não, a gente tem vários combinados que o nosso respeito é muito sagrado, sabe? Mas a gente não tava fazendo carinho no outro. Quando passar, sabe, daquele tapinha no bumbum, de sentar no sofá e a gente se abraçar e dormir agarradinho, a gente não tava fazendo isso, porque a gente tava muito ocupado. E a gente tava muito nervoso de não dar certo, de faltar grana, de ter algum problema, de quebrar alguma coisa na mudança. A gente tava tão estressado que a gente começou a se destratar nesse sentido de não estar cuidando um do outro. E aí chegou um dia, não faz muito tempo não, tá? Tem umas 2 semanas, 3 semanas no máximo. A gente se mudou já tem 1 mês e meio. Eu virei pra ele e falei assim, Flá, a gente precisa parar de se destratar e olhar de novo pra gente com carinho, hein? Ele falou, putz, é verdade, a gente não tá se tratando bem, né? Eu falei, não. A gente só fala do que precisa ser feito, a gente só se cobra das coisas que a gente precisa fazer, mas a gente tá tão empenhado em ter uma casa que a gente não tá lembrando que a gente tem o nosso casamento também, né? E tudo isso a gente faz uma conversa, porque a gente já se acostumou a conversar sobre isso. E dentro de todas essas conversas, eu acho que o maior erro que eu cometi foi ter colocado nele a obrigação de fazer com que a minha autoestima esteja alta. Autoestima alta, tá bom? São palavras diferentes. E colocar nele a obrigação ou a função de fazer com que eu me sinta bem é pesado pra ele e terrível pra mim, porque eu perco o controle sobre isso. A hora que eu quero me sentir bem, eu tenho que eu me resolver. Claro que eu amo elogio, eu sou uma leonina, eu amo ser elogiada. Eu amo quando ele faz quando ele mostra que ele tá ali, sabe assim, me adorando. Adoro isso, adoro. Só que eu não posso colocar essa carga nele, eu tenho que colocar em mim. Eu sou responsável, sabe? Por fazer eu me sentir assim. E claro que eu não consigo sempre. É claro que não. E aí de vez em quando eu pergunto pra ele o que eu quero ouvir. E eu falo pra ele sabe que eu preciso ouvir. Então, quando a gente começa a exercer o diálogo, exercer a conversa, exercer esse respeito do ouvir, do escutar, a gente também pode resgatar muita coisa no nosso relacionamento. E não, a vida sexual não é como de solteira. Solteira que eu tô falando com ele mesmo, sem filhos, tá? A vida sexual não é como antes das crianças nascerem. Muita coisa mudou. Algumas pioraram, outras melhoraram. Mas a gente de vez em quando tenta resgatar. Mas para resgatar, os dois têm que querer. E é por isso que a gente precisa conversar. A gente não escapa do diálogo. Se você não dialogar, ele não vai saber o que você quer, você não vai saber o que ele quer. Ele não vai saber o que você sente. Ele não vai saber quais são seus planos. Ele não vai entender por que você às vezes está amarga ali no canto, sabe? Sentindo tão só. Porque homem não entende quando a gente dá indireta. Homem não entende quando a gente abaixa a cabeça, assim, sabe? Fica quieta. Homem só entende quando a gente fala, mas tem que falar com respeito, porque senão também eles não ouvem. E a gente também é mais ou menos igual, né? É que a gente repara mais nos comportamentos, eles não reparam. Mas se alguém falar com você sem respeito, você também não vai querer ouvir. Então, sim, é um problema quando
a libido do homem tá baixa, porque a gente se sente com a autoestima lá embaixo, a gente se sente não gostosa, não querida, não desejada, é um sentimento horroroso, horroroso. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para mudar. Não quer dizer que sempre vai dar certo. Não quer dizer que não dá certo hoje não vai dar certo amanhã. E também não quer dizer que vai dar certo hoje e vai dar certo para sempre. Mas a gente não cansa de tentar, né? Eu espero muito que você tenha gostado dos meus desabafos, dos meus conselhos. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Compartilhe esse vídeo se você acha que alguém tá precisando ouvir. Nem que seja o maridão, tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? A indireta não veio de olharzinho de canto não, ó, tô te falando. Vai lá, conversa também. 50% da responsabilidade do relacionamento é do homem, outros 50% da mulher. Vamos os dois trabalhar junto pra construir, não é? E não esquece de deixar um curtir pra mim, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.